Olá pessoal, aqui é o Pedro Neto e venho mais uma vez aqui apresentar algumas dicas para vocês acerca de assistência judiciária gratuita. Como vocês sabem, às vezes é um trabalho bastante árduo para o perito receber esses valores quando existe a condenação da parte beneficiada pela AJG, nos casos em que esses recursos, essas verbas periciais serão pagas teoricamente pelo Estado. Mas ocorre que, muitas vezes, o Estado impugna sua tentativa de execução dos honorários, dizendo que não cabe a eles tal pagamento. E quais são os argumentos que eles utilizam para tal? Na maioria das vezes, eles utilizam como argumentos instruções normativas emitidas pelos tribunais de justiça dos estados, certo? Por exemplo, aqui no estado do Paraná existe a instrução normativa 04 de 2016, que estabelece que os honorários transitados em julgado até uma determinada data serão de responsabilidade, serão pagos pelo Tribunal de Justiça. Só que, muitas vezes, ao argumentar, o Estado não observa alguns pontos importantes, como, por exemplo, o valor que o perito está cobrando, ele foi homologado pelo juízo de primeiro grau? Se foi, pode esse valor ser reduzido ou limitado a alguma tabela que não foi levada ao seu conhecimento para que ele pudesse decidir se prestaria tal serviço ou não, sabendo que ao final receberia os valores de tal tabela. Este é um dos pontos. Mas existe um outro ponto que vocês devem observar atentamente. O perito deve conhecer, deve controlar muito bem os valores de honorários que ele tem a receber, certo? Desde o momento em que apresenta a proposta de honorários, o momento em que essa proposta foi homologada, o valor em que foi condenada uma das partes ao pagamento, e logicamente aquele valor que foi homologado, certo? Você tem que saber tudo isso, porque muitas vezes esse argumento utilizado pelos estados não cabe, porque eles fazem menção a uma instrução normativa que sequer havia sido divulgada, havia sido criada quando você apresentou sua proposta de honorários. Então, gente, como eu digo desde o começo, a sua atividade como perito é um negócio. E tal como um negócio, tal como uma empresa, você tem que controlar o seu contas a receber. Você tem que saber adequadamente as origens daquelas contas que você tem a receber, dos honorários que lhes são devidos. Ok? Então, gente, hoje é rapidinho, fica aqui a minha observação e caso vocês tenham alguma dúvida com relação ao que devem fazer na tentativa de receber seus honorários de justiça gratuita, entre em contato comigo. Acesse o site expertpericias.com.br/contato e me mande uma mensagem lá. Eu terei prazer em retornar para vocês com algumas dicas, ok? Um grande abraço e até mais.